Olá pessoal, em forma geral, estou gravando este vídeo para chamar atenção, para falar para vocês do meu Facebook, das minhas redes sociais, minhas plataformas, ou aonde eu alcancei este vídeo. Algo que vocês já sabem, mas é para frisar, reforçar, para que possamos abrir os nossos olhos e prestar atenção. Nós estamos vivendo em dois mundos, o mundo ilusório que se chama internet, rede social, e o mundo real, que é a vida física, a vida real, entendeu? A vida que estamos vivendo, que nestes dois mundos, nestes dois mundos, precisamos enxergar, não só pelos olhos físicos, mas pelos olhos espirituais, com um olhar firme, sábio, para que possamos entender o que é real e o que é ficção, ilusão, mentira. Eu nunca vi uma era, um tempo de tanta mentira, uma terra, um lugar que existe tantas mentiras do que a internet, como a internet. É um lugar que a pessoa mente, cria coisas, muitas coisas, destrói famílias, destrói amizades, destrói oportunidades de emprego, oportunidades de vida, ajudam, constroem e derrubam quando querem ou ao mesmo tempo. Inventam mentiras, acabam com famílias, com casamentos. E o pior, que é uma coisa tão maligna, tão absurda, que a maioria acreditam. Não buscam a realidade, não buscam se aprofundar no caso. Às vezes tem preguiça de se aprofundar, de entender, de observar. Acreditam logo imediato. Uma coisa que surge, sai repassando, compartilhando, sem observar. E criam coisa, muitos já morreram por causa dessa internet de mentira. Muitos estão com a vida destruída, que até hoje lutam para provar a verdade, para se reconstruir. Outros estão loucos, deprimidos, opressivos, com depressão, trancadas. E quando vão entender os fatos, já era. Já morreram, já foram defamados. E uma coisa que dificilmente volta atrás é a palavra maldita, a palavra que foram ditas nos momentos, nas horas erradas, como um julgamento, uma acusação, uma rejeição, um abandono. Então, para viver nestes dois mundos, precisamos ter muita sabedoria. E, acima de tudo, pedir sabedoria de Deus. Não é só ir para a igreja orar, não, porque muitos fazem isso, até pessoas que não são evangélicas, não são católicas, enfim. Mas é pedir a Deus direção mesmo, viver, confiar em Deus, pedir a sabedoria de Deus, o discernimento, e usar a cabeça. A cabeça não foi feita apenas para usar um chapéu, um boné, ou o que quer que seja. Deus nos fez para sermos racionais, não irracionais, para pensar, refletir, antes de julgar, antes de falar e antes de receber tal coisa. Eu estava vendo uma porção de besteira, uma porção de mentira na internet, que eu pensei, poxa, já chega. Às vezes a gente não sabe nem mais em quem acreditar, porque é tanta mentira, com todo respeito às pessoas que usam a internet, a nós que usamos, as pessoas que criaram, eu não sei nem entendo muito, mas que criaram a internet, as redes sociais, as plataformas, mas deveriam observar e haver processo, prisão, punição para quem usam para destruir vidas, para mentir, criar coisas falsas. Aí quando o mal cai contra eles, que inventaram, contra as pessoas que inventam maldades, aí querem vir para as plataformas, para as redes sociais, se desculpar, se inocentar. Porque uma coisa que vai longe rapidamente hoje em dia é a internet.
mais do que um telefonema, do que a televisão, do que o rádio, ficaram para trás. Cartas nem se fala mais. Mas a internet beneficiou muitas coisas, mas destruiu muitas coisas. Satanás, até ele está comandando, se infiltrando nesses meios, porque ele sabe a realidade. Satanás não é burro, não é besta. Só vencemos ele com a direção de Deus. Mas nem tudo é ele. A maioria das pessoas, mesmo que tem a natureza ruim, que deseja fazer a maldade, aí quando a maldade chega sobre eles, contra eles, eles querem se lamentar. Então, cuidado. Ame o próximo. Se você tem alguma coisa contra o próximo, se alguém lhe fez algum mal, não faça o mesmo. Não faça o mesmo. Não use uma rede de comunicação para fazer o mal. Procure fazer o bem. Aí quando a pessoa está tão escaldada, tão cansada de apanhar, tão desacreditada, que quando alguém aparece com a verdade, com a boa intenção, aí não são acreditadas, não tem valor. Mas quando a pessoa chega com a má intenção, com maldade, aí é compartilhado, é aplaudido. Hoje em dia, o mal se tornou bem e o bem se tornou mal. Até dentro das igrejas, certas mulheres pregando mentira, pregando praticamente sem roupa, certos homens também mentindo, adivinhando, não deixa Deus direcionar, Deus usar, querem ficar logo famosos, crescerem, ficarem ricos. Porque as primeiras coisas que uma pessoa que diz que é pastora, que é pastor, quando abre um templo e cresce, a primeira coisa é eles cuidar da sua vida, é comprar um carrão, a sua mansão, dar uma boa roupa, com relógio de ouro, pulseira de ouro. Hoje em dia os pregadores, antigamente, eram respeitados pelo seu modo de agir, de falar, pelas suas vestes. Hoje não. Hoje não. Eles fazem questão de estar ali, ó, vestido, a maioria, não agravando a todos, como se fossem malandros, os mercenários. Eles e elas. Pessoas crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos. Qual a diferença? Não é só na aparência realmente, mas é no seu proceder. Como é que podem criticar alguém, discipular alguém, disciplinar, dar exemplo, se eles mesmos não dão exemplos? Muitos estão tão acostumados com a mentira, com a ilusão, que gostam para massagear, para enganar o seu ego. A maioria gosta mais da mentira, do engano, do que da verdade. Quando alguém compartilha, posta algo na internet simples, mas que é de boa intenção, não vai para frente. Ninguém liga, não cresce. Mas quando a pessoa posta algo com baixaria, xingando todo mundo, brigando, matando, ostentando dentro de igreja, fora de igreja, aí muitos aplaudem, são poucos que falam que não concordam, e a maioria concordam, e aí compartilham, e bota a pessoa lá em cima. São vocês mesmos que patrocinam a hipocrisia, as mentiras, as drogas, o engano, a prostituição dentro da igreja e fora da igreja. São vocês, porque vocês fazem e essas pessoas crescerem. E aquelas que procuram ajudar a família, trazer bons exemplos, muitos não ligam, não saem do lugar. Mas quem faz o bem, não se importe se alguém lhe aplaude, se alguém lhe compartilha, se alguém lhe dá valor, continue fazendo o bem. E deixe que o mal por si só se destrói. Essas pessoas que fazem o mal, que são apoiadas, elas não são felizes, elas têm um vazio dentro da sua alma. Muitos não demonstram. Esses vazios são escondidos, são camuflados através das suas ilusões, suas hipocrisias. Então eu fico indignado com isso. Não há mais respeito com as crianças, com as mulheres não respeitam mais os homens, não há mais respeito com os idosos, enfim. Mas tudo chegará ao fim. Nada neste mundo é para sempre. A única coisa que é para sempre é Deus e a sua palavra, e quem dura mais é aqueles que preferem a verdade. Mesmo se não durar fisicamente, durarão na memória de Deus, no livro de Deus, que é o livro da vida. Podem ser esquecidos, desrespeitados, desassistidos por muitas hipócritas aqui na terra. Que possamos acordar e abrir nossos olhos e ficarmos atentos para depois não se lamentar e não cobrar amanhã.